Muito boa noite. Graça e paz do Senhor sobre a tua vida, viu? Em nome de Jesus. Vocês estão aí, igreja? Mais ou menos, né? Amém. Quarta-feira braba, né, irmãos? Só Deus, né, para dar graça, aleluia. Mas nós vamos lá, né? A gente chega lá, se Deus quiser, a gente chega lá. Antes de eu começar a pregar aqui, irmãos, eu quero fazer um trem aqui, viu? Eu queria que a igreja orasse, viu? Pode ficar sentado mesmo. Você que está em casa, ore comigo aí. Eu quero orar por cura. A pregação de hoje, ela não está destinada exatamente assim a esse tema de cura, mas eu tenho acompanhado nos grupos da igreja, liderança, intercessão, é muita gente enferma, tem muita gente sofrendo. Eu ainda sou daqueles que ligo o rádio no carro, né? E o jornal é só isso aí, viu? Então, eu quero orar por cura. Amém, gente? Vamos orar por cura? Vamos levantar um clamor a Deus pelos nossos, o que vocês conhecem, que estão precisando de oração, precisa de cura física mesmo. Cura na alma, cura na mente. O povo está doido, irmão. Você vê os discursos por aí, seja de líderes, seja o que for, o povo está tudo doido, incoerente. Esse povo precisa de cura, a nação precisa de cura. Vamos orar a Deus e aí a gente começa a pregação, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos a Ti como corpo de Cristo, Pai, como igreja, Senhor, em oração, ó Deus. Pedindo que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da gente, Pai, pedindo que o Senhor vá, Senhor, mesmo de encontro aos enfermos, Pai, seja ele de qualquer idade, seja uma criança, ou seja um idoso de 90 anos de idade, não importa, Pai. Ah, Senhor, enquanto a vida há esperança, mas que o Senhor encontre, Senhor, os enfermos, Senhor, os machucados, Pai, aqueles, Senhor, que estão sofrendo no leito de hospital, aqueles, Senhor, que estão sofrendo, esperando uma remoção, aqueles que estão sofrendo em casa, porque não acredita mais na saúde do país, em nome de Jesus, que o Senhor vá curando mesmo, seja câncer, seja tumor, não importa a circunstância, Pai, em nome de Jesus, Pai, seja apenas uma gripe, ou seja Covid, em nome de Jesus, sara a nossa nação, Pai, sara, Senhor, os membros, os irmãos aqui da querida igreja Manaim, Pai, em nome do Senhor Jesus, passa o Teu sangue, passa o Teu fogo, Pai, cura os enfermos, traga saúde, Senhor, para os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pedi para os irmãos abrir as Bíblias aí no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, um texto muito conhecido, nós vamos tentar trabalhar um pouco ele hoje, em nome de Jesus. Hoje eu confesso que eu estou até emocionado, sim, em pregar esse texto. Sabe por quê, irmãos? Essa foi a primeira pregação que eu fiz oficialmente. Já havia ministrado, sim, em pequenos grupos e tudo, dando lá, compartilhando um pouco da palavra de Deus, sim, em pequenos grupos de estudo e tudo mais. Mas oficialmente, sim, num culto de jovens, adolescentes, o pastor da época, querido pastor Marcelo, pastor Ana Paula, ele falou assim: irmão, varão de Deus, a palavra do próximo culto está contigo, né? E eu fui orar a Deus, e isso há mais ou menos 17 anos atrás, mais ou menos isso, e eu preguei sobre exatamente sobre essa mesma passagem, que eu vou pregar hoje, Lucas 15, do 11 ao 32, e para minha surpresa, eu sempre escrevi as pregações, as mensagens no caderno, né? Só que na época que eu preguei essa mensagem, eu trabalhava no táxi. Então eu era taxista, eu trabalhava de 12 a 18 horas por dia. Então eu preparava o sermão entre uma corrida e outra. Esperando uma corrida e outra, eu preparava o sermão. Gente, eu achei... O sermão era esse aqui, olha só. Eu fiquei emocionado, né? Eu procurei lá numa pastinha lá
e eu acabei achando. E eu ouvi assim, peço até perdão para quem estava no dia que ouviu essa pregação, misericórdia. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar hoje. Que se tem alguém assistindo aí, me perdoe do que você ouviu aquele dia. Mas foi esse aqui, eu fiquei emocionado demais. Aleluia. E eu vou repetir esse sermão hoje, é a primeira vez que eu prego ele pela segunda vez, então depois de 17 anos eu vou pregar ele de novo, com uma outra ótica, um outro prisma, um outro coração, e que você aí em casa, você aqui no templo, que essa palavra venha colocar você de joelho, irmãos. Que você fique de joelhos mesmo, viu? Que você saia daqui de joelhos, que seu coração saia daqui mesmo, assim, carregado, inflamado pela presença desse Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler o texto bíblico aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32, diz assim. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pelaquela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu então um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, até os empregados de meu pai têm comida e de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Disse ele, vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um seu empregado. Então voltou para casa seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem um anel no dedo e sandália nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete, celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram então a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa ouviu música e dança, e perguntou a um de seus servos o que estava acontecendo. E o servo então respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou, não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia, pois seu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia, glória a Deus. Esse é um texto longo, mas eu fiz questão de ler para que a gente possa lembrar um pouquinho de alguns detalhes escondidos aqui nesse livro, nesse texto bíblico, e para que a gente traga memória. É um texto muito conhecido Jesus aqui está ilustrando uma parábola. Então Jesus está ilustrando aqui o tamanho do amor de Deus pelo pecador a partir de uma parábola. Então havia uma multidão de gente nos versos anteriores que seguia Jesus. Jesus estava ali ensinando sobre o custo do discipulado para aquele povo. E no meio desse povo todo estava ali alguns pecadores, cobradores de impostos, publicanos, e os fariseus também estavam no meio ali, criticando Jesus por comer com eles. Qual que era a crítica desses fariseus aqui, desses judeus? Era porque ajudar o próximo era algo até bem visto, dar esmola, dar oferta, era algo até bem visto por eles, mas já comer com eles, sentar na mesa, aí já era demais.
Aí já é um trem doido demais, e eles não entendiam isso, como que ele come com pecadores, com publicanos, cobradores de impostos, como que ele tem coragem de sentar à mesa com esses improváveis, esses miseráveis aí, porque a ideia de sentar à mesa é repartir, a ideia de sentar à mesa é compartilhar, a ideia de sentar à mesa é uma espécie de aliança, de confiança, é revelar coração. Então, quando o sujeito ele senta à mesa ali, ele está revelando o coração dele para outro. E aí os judeus então olham e falam, não, mas esses aí são pecadores. Como é que você vai sentar à mesa com esse miserável aí? Mas tem um detalhe lindo nessa história que nós não lemos aqui, que consta lá no capítulo 15, aqui no início, no versículo 1, que fala assim, ó, os cobradores de impostos e os outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Gente, a primeira coisa que eu destaco aqui é isso. Quem foi que foi ouvir Jesus ensinar, gente? Foram os sacerdotes que foram lá? Foram os reis? Foram os crentes da época? Não, foram os pecadores. Os cobradores de impostos, os publicanos. Esse era o público que foi ouvir Jesus falar. Isso me encantou quando eu estava estudando essa passagem. E então, os fariseus, eles estavam ali criticando Jesus. Então, olha o cenário. Uma multidão, Jesus ensinando eles, os pecadores tudo lá, e os fariseus achando que tinha direito a alguma coisa, ali criticando Jesus porque come com eles. Então, Jesus introduz essa parábola. Pronto, estamos no cenário. O amor de Deus pelo pecador, ele aparece aqui de 3 formas. A primeira forma é como ovelha desviada, que a gente não lê porque o texto vai ficar muito longo. Então a história aqui são 3 parábolas, que são uma só. É a ovelha desviada, é a moeda, a dracma perdida, e é o filho perdido. Só que na verdade, é o amor de Deus que está sendo pregado, ensinado neste momento, para este grupo de pessoas primeiro e depois para nós. Então a gente vai ver aqui na história, que sempre no subtítulo da sua Bíblia está falando do filho pródigo, é ou não é? É ou não é? Vocês estão aí, gente? Ajuda nós. Rapaz! Tá em casa tá assim também? Vocês estão aí assim, em casa assim, tipo... Jesus Cristo, tem misericórdia. Irmão, anima aí, hein? Sangue de Jesus tem poder. Uma pergunta simples. Viu? Marasmo dos infernos, afasta de nós esse trem. Crente com marasmo é a pior raça que tem. Mas vamos continuar a pregação aqui, aleluia. Vamos lá. Era o amor de Deus aqui, e a gente sempre aprendeu que era o filho pródigo, mas nós vamos entender que os 2 filhos eram pródigos, os 2 filhos eram perdidos, os 2. E Jesus, então, um bom contador de história, ele fala sobre o filho mais novo, o filho mais velho, ambos carentes dos seus próprios desejos, reféns dos seus próprios desejos. Um sai de casa, antecipa sua herança, torra tudo e continua carente. O outro fica em casa, na casa do pai, junto do pai, mas os seus ideais, o seu orgulho, o seu zelo, tudo isso não permite ele viver alegremente e ele continua carente. Só que agora é o seguinte, tem um personagem aqui que é central nessa história e muitas vezes a gente deixa ele passar despercebido. É o pai. É o pai e seu amor. Esse é o personagem central dessa história. O pai e seu amor. E aí uma pergunta, por que a gente muitas vezes se esquece de se atentar a esse personagem e a gente nessa história sempre tenta se ligar um personagem ao outro? Geralmente é o filho mais novo, é ou não é? Porque a história do filho mais novo é uma história bonita, não é isso? Ele peca, que ele pede a herança, e aí ele sai, torra tudo, continua pecando, aí ele cai em si, aí ele volta, e aí ele pede perdão, e ele é aceito, e aleluia, e tem festa. Então a gente sempre se coloca como o filho mais novo, mas a gente sempre rejeita o filho mais velho. É ou não é? A gente fica, é mais conivente para nós, é mais bonito isso.
Uma multidão então seguia Jesus, parou para ouvir Jesus. Os fariseus incansavelmente ficam criticando Jesus em todas as coisas, com as afrontas, porque come com eles, perde tempo, significante. Jesus então mostra a partir das parábolas a importância que tem uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho que se arrepende. A história então, ela começa com um filho falando assim: dá-me a parte na herança, ou quero a minha parte na herança. Isso para nós, olhando assim o povo brasileiro, isso não faz muito sentido. Assim, o que tem de grave? O filho pedir a parte dele na herança, não é dele, não é isso que a gente pensa. Mas, quando a gente olha as comunidades milenares, as comunidades orientais e tudo mais, como é aqui no Oriente Médio, isso era um ato de desonra. O filho pedir um negócio desse, era uma ação de desonra terrível. Era como se o filho falasse assim: pai, mesmo que talvez ele não tenha planejado isso no coração dele, mas para a cultura judaica e tudo mais, era como se esse filho falasse assim: pai, eu quero que o senhor morra. Porque eu quero o que é meu, que na verdade é seu, mas eu vou torrar porque é meu por direito, mas para eu ter esse direito, que é a herança, o senhor precisa morrer. Ninguém tem herança com gente viva. Então, quando o filho fala assim: pai, dá-me a parte na herança, é mais ou menos esse o sentimento que há naquela época. Agora imagina vocês, quem é que está ouvindo a história aqui? Judeus, fariseus, criticadores de Jesus. Agora imagina isso. Quando eles estão ouvindo essa história, o judeu ele já deve pensar: o pai vai dar uma pisa no filho. Escuta aqui, seu menino, você não tem direito a nada aqui não, quem fez tudo fui eu e tal e tal. E era o comum que ia acontecer. Mas esse pai simplesmente fala: ok. Ele reparte a herança entre os filhos. Entre os filhos. O mais novo logo dá um jeito de fazer aquilo virar dinheiro. Então ele faz aquilo virar dinheiro e ele vai para uma terra distante. Aqui começa o fundo do poço da história. De quem? Do filho mais novo ou do filho mais velho? Dos dois. O fundo do poço começa aqui. O buraco do pecado estava bem ali na frente deles e eles simplesmente deram o primeiro passo. Os dois filhos. Por quê? Porque o mais velho, na questão da herança, diz aqui a cultura judaica e tudo mais, que o mais velho ele recebia uma porção maior. Porque ele tinha outras responsabilidades, então ele precisava cuidar do irmão mais novo, das coisas que precisava, então ele recebia uma porção maior. Aqui fala que a herança não foi dada apenas para o filho mais novo, fala que o pai repartiu entre eles. O que se espera do filho mais velho? Para com essas coisas, meninos, ninguém tem herança que nada não, é tudo do pai. Deixa esse trem para lá. Não, pai, só precisa dar, pelo menos minha parte você não dá nada não, que eu não quero te desonrar. Mas ele simplesmente se cala aqui. Está oculta essa prosa, mas ele se cala, porque ele recebeu esse trem. Sei lá se ficou um documento, algum, enfim, foi repartido entre eles, é isso que o texto está dizendo. Agora tem um detalhe, o ir para longe, quando fala que o filho pegou a parte dele na herança, e foi para longe. Isso mostra que o ir para uma terra distante só mostra o quão distante do pai esse rapaz queria estar. Quando fala assim que ele foi para uma terra distante, mostra o quão distante ele ficou de si próprio. O quão distante ele ficou de si próprio. Grave isso que eu vou te dizer hoje, vou te dizer agora. Em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração. Onde falta graça, coisas se tornam mais importantes. Onde falta graça, o ter, ele fica melhor que o ser. Onde falta graça, as pessoas arranjam motivos para um monte de coisa, porque falta graça. Graça do pai?
Graça aqui dentro. Onde falta graça, as coisas, elas se tornam mais importantes. Bom, veio a fome, os recursos acabaram, e o que restou para ele foi cuidar de porcos. Uou! Mais uma vez. Imagina os judeus ouvindo isso. Primeiro era para o pai dar uma pisa no filho, não deu. Depois ele obedece o pedido e reparte a herança. E os judeus, calma aí, onde essa história vai acabar? Eu fico imaginando que os judeus ouvindo isso de Jesus, onde esse trem vai acabar? Aí agora na história, Jesus bota uma pitada a mais. Ele fala, e o que restou para ele fazer era cuidar de porco. Porco era um animal imundo para os judeus. Imagina um filho de judeu cuidando de porco. Pior, ter tanta fome que ele queria comer ali as comidas dos porcos. Misericórdia. Pensa nisso. Um filho que tinha um lar, um filho que tinha comida, que tinha provisão, que tinha comunhão, um filho que desfrutava da presença do pai, agora ele é um sujo, ele está sujo, ele é impuro, cuidando de animal impuro, trabalhando para um patrão impuro, desejando comer uma comida impura de um bicho impuro. É nessa hora que ele enxerga a situação real que ele está vivendo. É bem nessa hora, fedido, maltrapilho, desejando comer comida do porco, que ele enxerga a real situação, então ele prepara um discurso de volta para casa. E ele fala, meu Deus, na casa do meu pai tem comida, os assalariados do meu pai tem pão de sobra. Eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele prepara um discurso e volta. Só que ele não contava, era com o amor do pai. Ele não contava com o amor do pai. O pai o esperava de longe. E quando avista o filho, o pai corre em direção a esse filho. Oh, Deus. O pai corre em direção a esse menino. Olha que cena é essa, gente. O pai corre. Essa era uma outra ação que era uma ação que mancharia a própria dignidade desse homem. Porque na cultura judaica ali, era inconcebível que um senhor, um sacerdote, um homem de posses, corresse perante público. Porque tinha que levantar a roupa, né, que era aquela túnica. Então você tinha que trazer a túnica aqui perto da cintura, para as pernas ficarem livres para você correr. Então era como se despir na frente das pessoas ali. Mas aquele pai, ele deixa de lado todas as convenções comportamentais da época, e ele não liga se vai manchar a própria imagem, e ele corre até o filho, e ele beija o filho, ele se aproxima do filho. Esse pai aqui é diferente, irmãos. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que a gente prega e fala de paternidade, fala de pai e tudo, eu acho que na cabeça da gente a gente fica comparando o nosso pai. A gente fica comparando qual que é a relação que a gente teve com o nosso pai, e das coisas que a gente esperava que fosse receber um oi, um beijo, e tomava ali uma pisa. Não era? Tomava uma peia. Não era assim? Só em casa que era assim? E em casa, irmãos, na minha e na casa da Camila. Na casa da Camila era um pouco pior, minha esposa. Filho de professores, meu, tinha que tirar nota boa. A Camila, se a nota fosse baixa, não era uma nota ruim, hein? A nota baixa. Depois vocês perguntam para ela, viu? Camila nem dormia. Talvez eu esteja falando desse pai e você está relacionando, não é bem assim não. Meu pai não é assim não. Meu pai é diferente desse. Ok, todo pai, em algum momento ele erra. Todo pai em algum momento erra. Eu não sou pai ainda, mas ainda tenho fé, viu? Tenho esperança.
Só não quero mudar o nome de Paulo para Abraão, né? Ter muito na velhice, mas eu ainda tenho esperança ainda de ser pai. Tenho fé nisso. Mas a verdade é que todo pai em algum momento erra. Tem pai que desde o momento que recebeu a notícia, ó, você vai ser pai, a partir dali ele só errou na vida dessa pessoa. Ele só errou. Ele só marcou, ele só oprimiu, ele só desgastou a relação, ele só castigou, ele só puniu, ele só cobrou, ele só exigiu. Mas esse pai que faz tudo isso também é carente deste Pai Celestial, deste Pai da história. Quando eu preguei a primeira vez esse sermão, eu trouxe todo o contexto para o cenário jovem, adolescente, porque até então falava de um pai que tinha 2 filhos, e isso é uma pregação para jovens. Mas ao longo dos anos eu fui entendendo que isso é uma pregação para crente, para cristãos, para filhos em Jesus Cristo. E esse pai, ele se aproxima do filho e ele beija o filho. Você imagina isso, gente? Aquele menino fedido, cheirando o porco até as tampas. Imagina como estava a situação do menino, e ele não liga não, ele se aproxima e ele dá um beijo. O que é bonito na história é que o discurso que o menino produziu, ele ensaiou o discurso, ele nem chegou a falar, o pai antecipou. O pai antecipa ele, o pai não chega para ele depois do pedido de perdão, de desculpa, ou do discurso de arrependimento, ou que errou. Não, o pai já chega antes. Só que quando o pai está lá fazendo isso, abraçando e tudo, aí ele começa a dar o discurso, e então o pai fala para o servo, traga a roupa, traga a melhor roupa. Talvez a melhor roupa daquela casa era do próprio pai. Traga umas sandálias, põe um anel no dedo dele, vamos selar uma aliança de novo. Põe umas sandálias nos pés dele. Sabe quem que andava descalço? Escravo, irmão. Escravo andava descalço, filho não. Mas o pai naquele momento está restaurando a identidade daquele menino, daquele jovem, daquele pecador. Naquele momento o pai está restaurando sua identidade, botando uma roupa nova, colocando sandália nos pés, colocando um anel no dedo, chamando ele para uma festa, convidando ele para um banquete, pegando o melhor da carne para fazer um churrasco ali. Perceba que no início da história, aqui no verso 11, fala que o filho, ele fala assim, dá-me a parte na herança. Eu quero, dá-me a parte na herança. Mas lá no verso 19, o filho no seu retorno, ele suplica e fala assim, faz-me como um de seus empregados, trate-me como um de seus empregados. É praticamente assim, essa palavra no original é praticamente assim, faz-me como um de seus empregados, uma obra que só o pai pode fazer novamente, me molda como um de seus empregados. O discurso no início era soberbo, dá-me, eu quero a minha parte da herança, mas depois do seu retorno é um discurso de súplica, faz-me, trate-me como um de seus empregados. Eu me lembro quando eu estava perdido, irmãos, no mundo, e literalmente eu cuidava de porco, literalmente eu fedia como quem cuidava de porco. O pecado, ele agarrou minha vida, e eu era um sujeito pecaminoso demais, de gandaia e bagunça. Mas um dia, a palavra do Senhor chegou a mim, e a palavra do Senhor foi, chegai-vos a mim, eu chegarei até vós. Isso está escrito em Tiago 4,8. Chegai-vos a mim, eu chegarei até vós. Naquele momento, irmãos, naquele momento, eu enxerguei que eu estava no fundo do poço, mas que a voz do Senhor e a boa mão do Senhor, ela me chamava naquele momento.
Naquele momento, há 17 anos atrás, eu estava ouvindo exatamente isso. Há 17 anos atrás, eu estava sendo trocada a minha roupa, eu estava recebendo uma sandália nos pés, um anel no dedo, eu estava recebendo uma nova identidade, a minha identidade estava sendo restaurada, porque Jesus Cristo, esse Pai amoroso, Ele me olhou de longe e viu eu querendo voltar para casa, porque espiritualmente eu estava morto, mas eu fui achado. Nesse momento, quando eu ouvi, chegai-vos a mim, eu chegarei até vós. Eu não tinha entendimento na época, mas era o Salmo 139 estava sobre a minha vida. O Senhor me sonda e me conhece, o Senhor me cerca, por detrás e por diante, sobre mim põe a mão. Eu me senti cercado, guardado, protegido, que não tinha lugar nenhum para eu fugir, escapar, a não ser agarrar nas mãos de Deus. Fica uma pergunta dentro de mim. Eu queria compartilhar com você essa pergunta. Na estrada da vida que eu seguia, o Senhor, Ele preparou esse retorno. Estava escrito, chegai-vos a Deus, chegai-vos a mim, eu chegarei até vós. Eu fico me perguntando qual será o próximo retorno. Qual será o próximo retorno para você, irmão? Qual será o próximo retorno para você que assiste? Qual será o próximo retorno para você que vai nos assistir, sei lá quando? Será que ainda existe retornos? Nesse rumo que você está tomando, será que ainda tem um retorno para você voltar para a presença desse Pai? Ou talvez os anos cegaram os nossos olhos? A fome que esse rapaz sentiu aqui, ela faz total referência ao que a ovelha sozinha e vazia sentia ali perdida. A parábola aqui, ela vai falar sobre a ovelha, sobre a moeda e sobre o filho perdido, que nós sabemos que são dois. A fome que esse rapaz sentiu é a mesma que a ovelha ali sozinha, vazia, sentia ali perdida. Ou é o valor da dracma que foi perdida. Quando a gente fala da história da dracma para nós, quando a gente olha essa história, a gente fala, isso é bobo, isso é simples, isso é pedagógico, isso é história de criança, não é história de criança. Porque a gente tem um piso laminado, a gente tem carpete, a gente tem um piso de porcelanato. Então uma moeda cai, a gente acha ali. O máximo é dar uma agachadinha assim para ver se não está embaixo de um móvel. Mas a gente acha. Agora quando a gente olha aqui e fala que são 10 moedas, isso quer dizer que essa mulher era pobre, provavelmente. Da parábola. Provavelmente isso se refere a dote, a um dote que ela tinha recebido por casamento, coisa do tipo. Então aquilo era precioso para ela. O chão das casas naquela época era de terra, de chão batido com pedras. Provavelmente essa moeda caiu entre um vão, não tinha rejunte. Caiu entre um vão de uma pedra e outra, e essa mulher então, ela ali, ela sente esse vazio, ela sente essa dor, então ela pega a candeia, a lamparina, coloca perto, varre a casa até encontrar, e quando ela encontra, ela chama os amigos, ela chama os vizinhos, ela dá uma festa. Esse vazio que esse homem sentiu, que essa mulher, essa ovelha, esse vazio, ele é fome de Deus, irmão. Esse vazio não é fome de pão, não. Esse vazio é fome de Deus, é fome da presença de Deus, é fome da presença do Pai. Esse é o vazio da alma do povo da nossa nação. Esse é o vazio das igrejas que estão cheias por aí. É um vazio da presença de Deus.
Quando o valor aqui perdido é encontrado, é valor, não é preço. Tem festa. Quando a ovelha é achada, que estava perdida, tem festa. Quando o filho, o pecador arrependido volta, tem festa. Nas 3 histórias tem alegria, nas 3 histórias termina com festa. Até quando, meus irmãos? Me ame nessa noite. Não fique bronqueado comigo. Por favor. Esse pastor é doido, ele grita, ele briga com a gente. Eu não estou brigando, eu só estou pregando a palavra, mas eu tenho emoção dentro de mim, eu não consigo falar num tom professoral, eu fico emocionado diante disso tudo que a gente tem visto, diante de um 2022 que parece que começou sem alegria nenhuma. Com todo mundo cansado antes da primeira quinzena. Até quando nós vamos negar a nossa condição de miséria e voltar para os braços do Pai? Qual foi o primeiro louvor que nós cantamos, Marquinhos? Me rendo, me jogo aos seus pés. Tu és tudo que eu preciso. Até quando nós vamos negar essa condição de miséria e não voltar para os braços? Até quando, irmão? Você conhece o caminho? Até quando você vai negar essa condição de miséria? Ou, pior, até quando nós vamos nos comportar como os filhos mais velhos? Religioso, soberbo, que despreza a presença do Pai, põe de lado. Vem para a festa, meu filho. Não quero. O pai esperou o filho mais novo voltar. Ele esperou. Mas durante a festa, lá no verso 28, fala que ele sai da festa e ele vai atrás do filho mais velho e insiste para o filho participar. É o amor do Pai, meu irmão. É o amor do Pai, e esse Pai é diferente. É a graça. A gente precisa voltar a desfrutar da presença de Deus. A gente precisa voltar a desfrutar da presença de Deus. A gente precisa voltar a ter tempo com Deus. A gente precisa voltar a ter louvor nos lábios. A gente precisa voltar a ter fogo no coração. A gente precisa voltar a ter lágrima nos olhos. A gente precisa voltar a desfrutar da presença do Pai. Nós não desfrutamos mais da presença do Pai. Os nossos filhos não desfrutam mais da presença do Pai. E nós, pais, não fazemos nada para isso. Procuramos uma igreja que coloca pirofagia e sei lá o que no cu de jovens para animar os meninos. Ninguém está aqui para animar menino nenhum. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, o evangelho da cruz. Precisamos voltar a desfrutar da presença do Pai. Catarabadarabas. Cataramandarabas. A gente sempre relaciona um filho como sendo mal pelos seus padrões convencionais, né? Que é o mais novo no caso, e a gente sempre relaciona o outro como sendo bom, por conta da sua obediência ou da sua alienação por um padrão religioso.
Mas a verdade é que o pai, ele busca os dois filhos. Ele conversa com os dois filhos. Ele convida os dois filhos a participar do banquete do seu amor. Olha só uma coisa, irmãos. O filho mau, grave isso no seu coração. O filho mau, que é o filho mais novo, ele participa do banquete do pai. O filho bom não acompanha. O filho mais velho, que era o bom, que ficou, ele punha de lado o amor do pai. O filho mais velho, ele tem dó de si mesmo. Se a gente olha para os dois personagens, irmãos. Se a gente olha para os dois personagens, a gente fica numa sinuca de bico, não é? Fica ou não fica? Eu fico lendo esse texto bíblico, orando em cima dele, eu fico numa sinuca de bico. Porque se eu falo assim, não, eu sou o filho bom, o filho mais velho, eu tenho que entender que eu estou negando a presença do pai. Eu não quero participar do banquete. É difícil assumir isso. Eu tenho que entender que eu sou religioso. Eu não fui viver o mundo. Eu fiquei na casa do pai. Mas eu não passo de um moralista. É duro entender isso. Essa é a sinuca de bico. Mas, se eu falo, não, eu sou mau. Eu sou o filho mais novo, que pegou a herança, desonrou o pai, foi, gastou tudo. Então eu tenho que assumir que eu sou mau. Eu tenho que assumir que eu sou pecador. Eu tenho que assumir que eu careço da graça desse pai. Meu Deus do céu. Dá vontade de não se colocar como personagem nenhum, né? Só conta a história aí, só conta a história aí. Às vezes a gente olha isso e por se tratar de filho, a gente acha que é só para os jovens. Mas se você tem 50 anos, você continua sendo filho desse pai. Você tem 98 anos, você continua sendo filho desse pai. As responsabilidades, as coisas da vida, faz com que a gente esqueça que nós somos filhos desse pai. Não importa a sua idade. O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos, é grave, é sério, é pesado demais. Meu Deus. Para pensar nisso, o que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: o filho mais novo, o amante de meretriz, ele é salvo. Enquanto o homem que tem retidão moral continua perdido. Ele não quer participar da festa. Irmãos queridos, existem áreas que precisamos nos arrepender. A gente não sabe aqui como que a história acaba. A gente não sabe se o filho mais velho, ele continuou endurecido, ensoberbado. E a gente também não sabe se o filho mais novo, ele continuou com o coração quebrantado, arrependido, honrando o pai. Nós não sabemos disso. Mas hoje há um clamor aqui. Há um clamor aqui nessa igreja. Marquinhos, sobe aqui, irmão. Faz um dedilhado para nós aqui. Há um clamor aqui hoje, irmãos. Há um clamor aqui. Tem que existir esse clamor dentro do seu hoje, irmão. Tem que existir esse clamor hoje. Não fique de fora porque você se acha indigno demais, e precisa se arrepender e voltar. Não fique de fora por causa do seu coração endurecido. Há um clamor, irmão, há um clamor do Pai. Escute a voz do Pai falando para mim e para você hoje. Entre na festa, desfrute da presença, faça parte. É o banquete do Pai, o seu amor. Quando falta graça, irmão, os apetites, eles não satisfazem mais. Não satisfazem mais. Quando falta graça, irmãos, o vazio da alma, ela produz um som, ela produz um choro, ela produz um gemido, irmão. Quando falta graça, irmão, a gente se preocupa com um monte de coisa, até com o horário do culto. Não vai acabar não. Que você se lembre do Pai hoje, irmão. E me ame também quando se lembrar do Pai. Não pegue raiva de mim, por favor. A gente precisa voltar a desfrutar da presença.
Quantos filhos estão na casa do pai e não desfrutam da presença? Quantos estão longe? Quantos filhos estão longe e preferem cuidar de porco? Não que criar porco é errado, viu, gente? É da história aqui, viu, gente? É no contexto aqui, viu? É esse contexto. Eu tenho certeza que você está lembrando de alguém que precisa da presença do Pai. Eu tenho certeza que na sua cabeça, no seu coração, você está lembrando de algum parente. Fala, ele precisava ouvir isso. Ele precisa voltar para a presença do Pai. É hora da gente orar, irmãos. E clamar para que esse perdido da nossa casa, seja nosso pai, nossa mãe, sogro, sogra, irmão, cunhado, tio, não sei, primo, amigo de filho, namorado, genro, eu não sei, irmãos. Mas ele precisa voltar para a presença. Ele precisa voltar para o desfrute da presença, para esse momento de delícia. Agora, se essa pessoa que precisa voltar para o desfrute é você, irmão, então é hora de você orar. Se essa pessoa que precisa voltar a desfrutar da presença do Senhor, da presença do Pai, é você, então comece a orar, irmão. Comece a orar e se arrepender. Esse moço preparou um discurso para o Pai. Prepara um discurso você também. Eu pequei contra o céu. Eu não sou digno mais. Faz-me novamente, molda-me novamente, Pai. Como que você vê o Pai? Como que é a sua ótica, o seu prisma com Deus? Eu sei que a vida é corrida para todo mundo, irmão, mas essa semana você parou algum momento, sim, no quarto, no carro, não sei. Fechou a porta, assim. Eu tô aqui, Pai. Sem muito o que dizer, mas eu tô aqui. Volta a queimar o meu coração, Pai. Eu sou filho ainda. Para onde me ausentarei do teu Santo Espírito? Para onde fugirei de tua presença? Se subo ao mais altos céus, lá tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, na sepultura, ali estás também. Se eu pego meu barquinho e eu avanço até o fundo lá do mar, ali também estás. Precisa voltar a ter sabor, irmãos. E não mais cheiro de porco, cheiro de pecado, mas sabor da presença, da festa. Se coloque em pé em nome de Jesus. Feche o olho, baixa as luzes aí, por favor. Povo do multimídia. Você que está em casa, irmão, se você pudesse colocar aí de joelho também e orar a Deus. Se é o seu filho mesmo que precisa voltar para esse desfrutar da presença, clame por ele aí. Clame por ele, levante suas mãos, rasgue o seu coração e diga: Senhor, salva o meu filho, salva o meu marido. Para a gente encerrar, o filho mais velho, no verso, eu não sei onde está o verso aqui, mas está gravado aqui.
O filho mais velho, ele enfim, o que ficou na casa, ele enfim encontra uma oportunidade para se queixar. E quando o pai o chama para a festa, ele fala assim: o senhor nunca me deu um cabrito. Ele encontra uma oportunidade boa para se queixar. Qual que é a oportunidade que eu e você nós temos para se queixar ou para nos queixarmos? Qual é a oportunidade que nós temos para nos queixarmos diante do Pai e não querer entrar na festa? O Senhor não me deu um filho. Hã? O Senhor não me deu um marido? O Senhor não me deu uma esposa? Qual que é? O Senhor não me deu um ministério? Qual é a queixa que nós temos para não fazer parte da festa quando o Pai nos chama? Até quando essa queixa vai ficar aí no seu interior? Até quando esse descontentamento vai ficar nutrindo você? Qual é o galardão que você acha que tinha que ter tido direito e não teve? E aí você fala: cadê o cabrito? Você nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. E o pai responde: você sempre está comigo. Tudo que é meu é seu. Quantos pais, quantas mães têm rejeitado amar seus filhos por conta dos seus comportamentos inadequados, ou totalmente reprovado mesmo, repugnante? Vamos orar, irmãos, já está tarde. Encontre, Senhor, e convida os teus filhos que estão dentro da tua casa a voltar a participar do banquete. É um banquete divino, é um banquete celestial, é um banquete eterno, aonde não há falta da presença, aonde não há choro, aonde não há lágrimas, aonde não haverá falta de pão, aonde não haverá nem a luz do sol, porque a tua presença iluminará tudo. Convida os teus filhos mais velhos, os religiosos, os moralistas, Pai, a quebrantarem o coração, Senhor, a terem prazer de voltar para a casa do Pai, a ter prazer de entrar no banquete, a ter prazer de entrar na festa. Põe alegria nos olhos, Pai. Expulsa, Senhor, o marasmo do nosso meio, o espírito de vitimismo, Pai. Lança fora o medo, o desânimo. Traga ânimo novo, vestes novas, sandália nos pés, anel no nosso dedo. Em nome de Jesus, que o amor do Pai, que a graça do Filho, oh Deus, esse amor que vai em lugares longes, lugares distantes, esse amor que continua a chamar, essa graça que continua a salvar, que continua a constranger, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que é tudo que nós temos, seja com cada irmão, com cada família aqui representada, em nome de Jesus, com cada irmão que nos assiste, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, Igreja Manaim, e que a gente saia daqui de joelhos, com o nosso coração mesmo derramado, desejoso voltar para a casa do Pai. Obrigado, e mais uma vez, perdão pelos gritos, Deus abençoe vocês.